eu sou o Prata e hoje irei falar das minhas leituras do mês de janeiro, este maravilhoso mês que começou o ano de 2016, com maravilhosas leituras também, então veja depois da vinheta. Eu queria começar o ano lendo uma leitura que já fosse ótima e excelente, então eu escolhi um autor que eu já conhecia por ser amorzinho e que eu gostei bastante dos outros livros dele, que foi O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón. Eu já li Marina e A Sombra do Vento e gostei demais, a escrita desse autor é maravilhosa. E este foi o primeiro livro publicado por ele. Então é o livro mais juvenil do Carlos Ruiz Zafón, os primeiros livros dele foram assim. E aqui você vai ver uma família que se muda da cidade para um vilarejo no litoral. E neste vilarejo, eles encontram uma casa meio misteriosa, com jardins misteriosos. Então você vai ver aqui uma trama recheada de mistérios por conta dessa mudança e da história dessa casa. E depois você vai descobrir este navio naufragado na costa deste vilarejo e um misterioso e diabólico personagem chamado Príncipe da Névoa. Eu gostei muito dessa leitura, apesar de eu perceber a imaturidade do Carlos Ruiz Zafón aqui, porque foi o primeiro livro dele e eu já li outros livros mais experientes dele. Então digamos que aqui ele tava meio que trabalhando a escrita dele, sabe? Foi o início de tudo. Então dá pra compreender um pouco da imaturidade da escrita dele. Isso não tá nada relacionado ao conteúdo jovem da história, sim. Uma escrita menos poética, digamos assim. Mas eu gostei bastante, vale muito a pena ler se você gosta dos livros do Carlos Zafón, com certeza. E dei 4 estrelas muito lindas pra esse. Um grande mistério, vale muito a pena ler. Bem gostosinho. Como eu queria começar o ano lacrando com deliciosas e ótimas leituras, o que eu iria pegar? Stephen King, é claro, pessoal. Óbvio. Então eu peguei o último lançamento dele, que é o Revival. Eu já fiz resenha aqui no canal, se vocês quiserem conferir, tá aqui em cima. Mas eu iria adiantar que é um ótimo livro do King. E realmente, gente, é uma história que conquista, que entra em você. Aqui é mais um livro de memórias do que realmente um terror, então não vai esperando isso. Mas há muito suspense e mistério e muitos raios. Confira mais lá na resenha e eu dei 4 estrelas pra ele. Vale muito a pena ler isso aqui. Sim, e é King, né, gente? Não precisa nem falar mais nada. E, gente, depois dessa leitura maravilhosa do Revival, eu queria pegar algo mais tranquilo, mais leve, algo que, tipo, lembrasse minha infância. E peguei o quê? Peguei o quê? Turma da Mônica, gente. E foi uma excelente escolha, porque eu estava sentindo falta de Turma da Mônica. Eu li muito gibi na minha infância. Nossa, tinha toneladas e toneladas de gibi do Turma da Mônica. Realmente foi minha infância. E isso aqui eu acho que foi feito pra esses jovens da minha idade que, tipo, leram gibi na sua infância e que querem ler algo nessa idade agora. E é realmente isso, porque tem uma sensação de nostalgia incrível. Aqui você irá acompanhar a Turma da Mônica, Magli, Cebolinha, o Cascão, em procura do Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha, que ele se perdeu. Então eles vão nessa aventura por meio da cidade, por meio ali de um parque, e tem figuras misteriosas. Então é tipo uma aventura da sessão da tarde, muito deliciosa de se ler e se ver também, porque aqui o traço é lindo demais. Lindo demais mesmo, gente. Essa história foi feita pelo Vitor Cafage, a Lu Cafage. Você consegue discernir bem quais traços é de cada um. E o traço da Lu, essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui, eu amei demais. Enquanto do Vitor é este aqui. Todos são lindos, coloração é linda. Sensacional, gente. Eu descobri que vai ter um filme desta HQ aqui. E mal vejo a hora de ver logo, porque, gente... E que sejam com traços meio que inspirados nesse aqui, pelo amor de Deus. Lindo demais, vale muito a pena. Dei 5 estrelas. E, gente, quero ler todos os graphic MSP agora. Como já não bastava de ótimas leituras, eu fui pegar o quê? O melhor livro desse mês. O Sol é para Todos. E talvez um dos melhores livros desse ano de 2016 já, assim, meu Deus, porque olha a quantidade de marcações que eu fiz, gente, sério. Esse livro me tocou de uma forma que nenhum outro livro trocou antes. Porque eu acho que a mistura de estratégias que ele usa pra poder entrar em você é perfeita, sabe? É quase difícil falar dele aqui, porque não tem como descrevê-lo tão bem o quanto ele é. Então eu nunca vou falar aqui o que ele passou por mim, mas eu tô tentando aqui, gente, eu juro. Aqui você vai ter uma narrativa deliciosa da visão dessa criança chamada Scout. Ela é uma menina de seus 8, 7 anos, não sei muito bem. É muito inocente, sabe? A narrativa te comove por causa disso. E os temas tratados aqui que são pesadíssimos pra época que o livro foi escrito e pra hoje também, são temas muito importantes pra se discutir. E eu acho que esse foi o trunfo da autora, da Harper Lee, ela tratar esses temas com uma visão inocente. Isso foi o que deixou o livro sensacional e fez ele ganhar, acho que, vários prêmios. Então aqui você verá racismo, preconceito, luta de classe,
tudo nessa vilazinha onde a Scout e o seu pai Atticus moram com seu irmão Jen, que é um pouco mais velho, também com suas amizades, que é o Jill. Então você acompanha realmente a vida desta família, sabe, o seu cotidiano, e como os vizinhos e a sociedade deste local estão relacionados entre si, e o que cada um exerce sobre o outro. Então é muito legal de se ler. Eu acho que eu não vou dizer mais nada, mas aqui tem um julgamento que ocorre mais ou menos no meio do livro, que é sensacional de acompanhar, você não consegue parar. Ai, gente, sério, leiam esse livro, eu acho que é obrigatório pra todo mundo que gosta de ler, e eu realmente demais mesmo. Eu dei 5 estrelas e favoritado, gente. Amorzinho! E quero ler o Vá, Coloque um Vigia Logo, que é meio que uma continuação desse livro aqui, apesar de dizerem que não é tão bom quanto esse aqui. E depois desse livro que me afundou no chão, me enterrou bem lá nas profundezas da terra, eu tive que pegar algo mais leve, então escolhi um dos livros do catálogo da seguinte, que foi o Cósmico, do Frank Cottrell Boyce. Acho que vocês já imaginam por que eu escolhi esse livro, né? Ele é prata, sou eu. E, coincidentemente, é o tipo de história que eu gosto de ler. É meio bizarro, meio improvável. E aqui vai contar a história desse garoto Liam, que ele é um pequeno garoto alto. Ele tem seus 12 anos, só que tem a altura de um adulto e já tem barba no seu rosto. Então muitas pessoas confundem ele com um adulto. Por exemplo, quando ele foi entrar na nova escola, a diretora confundiu ele com um professor e isso deu uma confusão danada. E aqui narra isso. E nesse livro você vai acompanhar outras confusões que ele se mete por causa da aparência adulta nele. E ele acaba indo para o espaço. O livro já começa com ele no espaço, tipo, louco. Meu Deus, eu tô aqui, tô perdido no espaço. E você quer saber como que ele chegou lá e é, tipo, muita improbabilidade como que o garoto de 12 anos está no espaço. Eu gostei muito desse livro, ele tem um tipo de narrativa que eu gosto, então, tipo, essas improbabilidades eu sempre gosto de ler, porque eu sei que nunca vai acontecer, mas é legal de saber como que o autor vai provocar essas improbabilidades, sabe? Então eu gosto de acompanhar as maluquices e bizarrices que esses autores fazem. Essa história também explora a relação entre pais e filhos, porque o Liam, ele se finge de um pai e ele chama uma amiga dele pra fingir que é a filha dele. Mas só que ele tem 12 anos e ela 11, então tipo, estranho, né? Mas eu gostei bastante, foi legal acompanhar essa meio que aventura pelo espaço também, é meio que uma viagem intergaláctica. Vale a pena ler. Apesar dessas situações bem absurdas, assim. Então eu dei 4 estrelas pra ele. Amei essa capa, né? Vocês já sabem. Então é isso, pessoal, essas foram minhas leituras do mês de janeiro. Se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. Como assim você ainda não é inscrito? E não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu algum desses livros aqui. Eu tenho interesse em ler, me conta, meu Deus do céu, o que você achou dele? É isso, pessoal, eu vou dar um beijo e um tchau aqui por enquanto, mas eu volto em outros vídeos. Um beijo. Beijo.